As doenças nas aves são as principais causas de prejuízo na avicultura caipira. Manter um lote saudável, com saúde, é fundamental para você ter um negócio rentável e lucrativo com a criação. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 4 formas de prevenção das principais doenças. Se você colocar em prática essas 4 ações, com certeza minimiza muito a chance da galinha ficar doente. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de ir para o conteúdo, eu já queria pedir a sua inscrição aqui no canal, não custa nada e ajuda bastante a escola. Deixa aquele joinha para o YouTube entregar nosso conteúdo para mais pessoas que precisam estar antenadas, inclusive, para prevenir as doenças. Se colocar em prática essas ações, vai diminuir muito o risco de doença e aí consegue ter um lote saudável e ter uma produção aceitável para gerar renda. Então dá o joinha, marca o sininho de notificação, toda segunda e quinta tem vídeo novo. A gente sempre está trazendo informações e conteúdo específico para a avicultura caipira, para você lucrar mais na atividade. E hoje é muito importante porque as doenças de fato são um dos principais problemas enfrentados na avicultura, principalmente a avicultura caipira. Já um insight aqui, na verdade uma curiosidade, as galinhas foram para as gaiolas por conta das doenças. Um dos principais motivos que se criou aí o sistema convencional de criação é prevenção de doenças. A galinha no chão tem muita propensão de doença, no contato com o chão, ainda mais sistemas caipiras que além do chão ela tem contato com a área externa. Então o nosso desafio é muito grande. Prevenir é o melhor remédio. Um conjunto de fatores precisam ser levados em consideração para a prevenção. Eu vou falar aqui de 4 ações que você pode executar em pequena escala, muitas vezes até sem muitas condições financeiras, coisas baratas que dá para ser feita e para diminuir bastante o risco de aparecer doença. Mas é claro que tem um conjunto grande de fatores e a gente vai discutir inclusive ao longo do vídeo. Mas o primeiro ponto aqui, a primeira ação que você deve executar para ter um lote saudável, para evitar as doenças no sistema de produção, é um cuidado com a água. Por que com a água? A água é um dos principais vetores de doenças para as aves. Um dos principais. Então a gente precisa controlar essa entrega da água para prevenir doença. Pode ter certeza que se você controla a questão da água, já é meio caminho andado para a prevenção. Porque, de novo, um dos principais vetores, a galinha toma água, deixa restos ali de comida, que ela come e bebe água. Aquilo lá, sujeira no bebedouro, é um campo minado de micro-organismos, desenvolvimento de fungos, bactérias, enfim. E essas bactérias a ave bebe água, ingere e vai acabar sendo acometida pela doença. Como a gente faz a prevenção pela água? Através da cloração, não tem jeito. A cloração da água é o primeiro ponto, a primeira ação para evitar, para prevenir doença. Eu coloco o cloro, tem 3 formas principais de utilizar o cloro. São as pastilhas. Aliás, nessa imagem, estou falando aqui de pequena escala, de economizar dinheiro. Esse é um caso muito emblemático. Um aluno nosso que fez de garrafa PET um suporte para as pastilhas de cloro. Então a água primeiro passa aqui pela garrafa PET, as pastilhas de cloro cloram a água e aí você tem uma água clorada. Lembrando que ela precisa ter contato, o cloro precisa ter contato com a água pelo menos uns 30 minutos aí para poder fazer a ação sanitizante. O cloro é um sanitizante, um excelente preventivo de doenças. Precisa estar numa concentração de 3 ppm na água. Aliás, é obrigatório por lei. Quem vai se registrar, quem vai se regularizar, precisa todo ano ou a cada 6 meses, dependendo do caso, fazer uma análise. E é uma análise, na verdade, microbiológica, é só para ver coliformes totais e se tem presença de E. coli, de uma bactéria que é comum na água. E aí você tem que dar ausente. Para dar ausente, você precisa clorar e aí precisa sempre monitorar essa água e tá anotando essa informação. Então a cloração ela é obrigatória para quem vai se registrar, 3 ppm. Quem não vai se registrar é importante usar para poder prevenir as doenças. É um sanitizante fundamental aí.
Eu posso utilizar então as pastilhas de cloro, posso utilizar hipoclorito de sódio. É dado até em postinho para a gente poder clorar a água, né? É que a água do ser humano, se não me engano, ela não passa de 0,3, 0,4 ppm de cloro. A água da galinha tem que estar a 3 ppm. Então a gente vai utilizar um hipoclorito de sódio, que é barato, dá para pegar em posto de saúde ou comprar também, e a própria água sanitária. Água sanitária 2,5%, que ela é menos concentrada, eu vou dosando ali, colocando um pouquinho, dependendo da minha capacidade de caixa d'água. Vou deixar aqui para vocês um exemplinho para a gente começar a dosar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses medidores de piscina, que é baratinho, e vou colocar ali para ver a concentração de cloro. Ele já me dá em ppm. Além do cloro, eu preciso olhar também o pH, muito importante. Porque se o pH está muito elevado, passa de 7, o cloro para de fazer efeito. O cloro só faz efeito se ele está num pH ideal ali, próximo da neutralidade, 6, 6,5. Passou disso, o cloro já para de fazer a função. Então é importante olhar o pH da água, porque não adianta nada clorar sem controlar o pH. Então investir na cloração da água, até um sistema de fundo de quintal, galinha pé duro, se está tendo muito problema de doença, se você quer prevenir, quer evitar, usa uma dessas 3 formas de clorar e de monitorar, inclusive, tá sempre colocando a quantidade certa, você vai ver que vai fazer diferença. O segundo ponto, a segunda ação aqui super importante é um pedilúvio. Tem que ter um pedilúvio aí na entrada do galpão. Nesse caso é com cal. Eu coloco uma estrutura, geralmente de madeira, na entrada do galpão. Um pedilúvio pode ser líquido, pode ser com desinfetante, geralmente à base de amônia quaternária ou mesmo cloro. Mas o cal, seja ele virgem ou cal hidratado também, o hidratado ele tem uma eficiência um pouco menor com relação a alguma coisinha ou outra, mas não vai fazer diferença, não vai mudar o jogo. Então pode ser utilizado também. Você coloca ali uma caixinha antes de entrar no galpão, tem algumas experiências interessantes, olha essa do nosso aluno, né? Que ele abre a porta, não tem como fugir, já tem que pisar no cloro. Aliás, essa é uma questão dos fiscais. Se essa caixinha é muito pequenininha e dá a possibilidade do colaborador pular, não pisar no cloro, ele pode inclusive pedir para aumentar essa caixinha. Essa caixinha tem que estar bem distribuída na entrada do galpão, para ter obrigatoriamente que pisar ali. O ideal é ter um calçado separado, um calçado para você adentrar o galpão e pisar nesse cloro, pisar nesse cal que está aqui nessa estrutura. É muito importante esse pedilúvio, porque um outro vetor de doenças para as aves, muito importante, é o calçado, é a roupa do colaborador. Além da água, é o calçado e a roupa. Muitas das doenças que vão para as aves ou chegam pela água ou chegam pelo colaborador, principalmente pela sola do sapato. Porque você pisa em todo lugar, vai pisando na grama, vai pisando onde tem galinha caipira de fundo de quintal, vai pegar um queijo com o vizinho. Depois você entra dentro do galpão, você pode estar levando uma série de problemas, protozoários, coccidiose, pode estar levando bactéria, vírus, tudo aderido na sola do sapato. Então, é importante, antes de ter contato com as aves, veio da rua, de algum lugar, toma um banho, troca de roupa, põe uma roupa limpa, usa um álcool em gel nos braços, na mão, muito importante. Deixa um álcool em gel, inclusive, pendurado aqui na entrada do galpão. Usa ele na hora que for manejar as aves, entrar, ter contato com os animais e pisa num pedilúvio também, para evitar a propagação de doenças para as aves. Terceiro ponto, uma terceira ação que é fundamental, e aliás ela está relacionada a um grande protocolo de biosseguridade, na verdade um protocolo de limpeza e desinfecção. Existe um passo a passo, principalmente quando você faz uma troca de lote, né? Tem que ter um vazio sanitário de 14 dias pelo menos do galpão e um passo a passo completo de desinfecção. Vai desde a lavagem do galpão, vai desde a aplicação de vassoura de fogo, caiação, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, inclusive esse galpão já está todo caiadinho, bonitinho, né? A utilização de cal aí para caiação. Mas uma das etapas desse protocolo é a utilização de um desinfetante químico nas instalações.
Aqui eu não estou me referindo especificamente a esse protocolo, tem o passo a passo certinho, aliás a caiação é a última etapa, né? Tem as etapas anteriores, mas dá para pescar uma dessas etapas e utilizar com mais frequência durante o ciclo. Então, se tem um problema, se a sua região ela já é propensa a doenças, seus vizinhos já relataram doenças nas aves, você já teve problema aí, faz uma pulverização mais frequente, utiliza uma pulverização de desinfetante com uma frequência um pouquinho maior, de repente toda semana você faz uma aplicação, a cada 15 dias. Agora, lugares que tem menos propensão de doenças, que não tem tanto problema, você pode utilizar com espaçamento maior, pode utilizar ali todo mês, a cada 21 dias, uma aplicação de desinfetante. Aplica em toda a instalação, aplica na cama, aplica nos ninhos, nos equipamentos, puleiros, aplica nas telas, né? Aplica em toda a instalação, ali nas muretas, tudo no entorno, na calçadinha. Faz sempre ali uma pulverização de um desinfetante. Também pode ser a base de cloro, é muito utilizado a base de amônia quaternária. Tem um que é muito comum, CB30 da Ourofino. A gente não indica que empresas, também qualquer empresa, qualquer marca que você comprar, que é muito usada para instalações aí, né, agropecuárias, é bem-vinda, mas o CB30 é um dos mais conhecidos que a gente utiliza, é a base de amônia quaternária, tem uma diluição bem sutil ali, joga numa bomba costal e sai pulverizando por tudo. É bom que as aves saiam do galpão, pode ter uma ou outra, não tem problema, mas principalmente quando elas estiverem lá na área de pasto, você pulveriza as instalações com desinfetante. E olha só, um parênteses importante aqui, eu estou falando de 4 ações que devem ser executadas, então olhar para a prevenção de doenças tem que ser pensado em um conjunto de ações. Isso é muito importante, não é uma única ação que vai resolver meu problema. Para eu prevenir as doenças, eu preciso usar todo um protocolo para essa prevenção, que vai desde esses aspectos que a gente está tratando. Então não adianta nada eu clorar minha água e não ter um pé dilúvio, porque eu posso levar doença pelo pé. Eu estou prevenindo a água, mas não estou prevenindo a minha ação quanto avicultor, quanto colaborador de levar essa doença para dentro do lote. Então eu preciso ter ações integradas, que a gente chama. É uma integração de ações que vai prevenir. Uma única ação não vai resolver. Estou passando por 4, mas tem outras que precisam ser levadas em consideração. Que é uma super importante, é a vacinação. Vacinação, que não está dentro desses 4 elementos que eu estou trazendo, ele é fundamental. Porque as principais doenças que levam à morte rápida, as doenças virais, hoje já tem vacina. Então é importante vacinar, é claro, depende muito do seu objetivo, da sua proposta na criação. Se é uma criação como um negócio, não tem como, tem que vacinar. Então é importante entender que eu estou trazendo 4 estratégias obrigatórias para qualquer avicultor de qualquer tamanho, mas tem outras ações que precisam ser tomadas aí para uma plena prevenção das doenças. Quarto ponto que eu queria chamar a atenção é com relação ao acesso aos animais silvestres, principalmente dentro das instalações. A ave silvestre ela é muito atraída por comida, por água, principalmente comida. Então tem um erro do avicultor clássico aqui. O primeiro deles é na tela. A tela ela precisa ser de malha não superior a 2,54 centímetros. Então é contraditório, porque geralmente o avicultor vai lá na casa agropecuária e fala, eu estou construindo um galpão. O vendedor fala, pode comprar tela de galinheiro, né? Você vai construir um galinheiro, você compra tela de galinheiro. Aí você chama a Defesa Agropecuária para se regularizar, para se registrar, né? Para emitir o GTA, que é obrigatório para quem faz trânsito, quem compra pintainhas, as frangas, né? A hora que você vai se registrar, o fiscal da Defesa Agropecuária do seu estado, ele vai olhar a tela. Se ele vê que é uma tela de galinheiro, você não consegue o registro. Você não é aprovado para se regularizar na atividade. Porque a tela obrigatória no galpão não é a de galinheiro, é a que a gente chama de pinteiro. A malha não pode ser superior a 2,54 centímetros. Exatamente para evitar a passagem de pássaros. Tem pássaros que passam no vão da tela, então é para evitar a entrada de pássaros silvestres para dentro das instalações.
Uma outra coisa muito importante aqui é as portinholas. A saída das aves é obrigatória por lei, obrigatório pela norma para quem quer ser caipira. Para eu dizer que o ovo é caipira, o frango é caipira, essas aves obrigatoriamente precisam ter acesso a uma área externa. E esse acesso à área externa precisa ser feito através das portinholas. São essas aberturas na mureta do galpão. Eu não posso deixar a porta aberta. Tem muita gente que não constrói a portinhola, principalmente galpões menores, faz uma porta grande e dá acesso para as aves à porta grande. O problema aí é que a gente deixa essa porta aberta o dia inteiro. Geralmente vamos dar acesso para essas aves na área externa a partir das 10 horas da manhã e elas vão retornar no fim do dia lá para dormir. Então fica essa porta aberta durante todo o dia, porque as aves precisam ter acesso, né, à comida, à água, elas vão sair ali para a área externa, mas também vão entrar toda hora, fica um trânsito constante. Só que com essa porta aberta também é a passagem de pássaros. O passarinho é atraído ali para comer a ração, então toda hora vai ter trânsito de pássaros dentro do galpão se a saída das aves é feita pela porta. Então porta sempre fechada, saída das aves sempre pela portinhola, porque os pássaros silvestres também são um dos principais vetores de doenças. Então se a gente elencar aqui os principais vetores, 3 deles são o que a gente acabou de olhar nesse vídeo: a água, o colaborador, a roupa ou sapato e também aves silvestres. Então esses 3 elementos são os principais vetores. Se você consegue controlar esses 3 pontos, você tem a prevenção de doenças muito encaminhada, mas muito encaminhada mesmo. E agora você precisa pegar essas dicas e aplicar na prática. Aliás, deixa aqui nos comentários para mim, muito importante, escreve nos comentários se você já teve perda de aves por doenças. Já teve o seu lote acometido por doença? Já teve prejuízo aí no seu sistema de criação? Perdeu muita galinha? Conta para mim nos comentários a sua experiência e utilize essas estratégias que eu passei aqui para prevenir, beleza? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Vai colocar em prática, que é importante, vai evitar dor de cabeça. Um grande abraço, até o próximo!